Olá pessoal, nós estamos aqui nos estúdios SAT para gravar a sua segunda aula de exercício de processo penal. Se você está aqui, provavelmente é porque você já viu a aula 2 de teoria, então você está pronto, em tese, para fazer essas questões comigo. Se você não estiver pronto, as dúvidas que possam surgir no caminho são essas dúvidas que a gente vai tirando aqui. Então vamos lá, questão 1 na tela. Um professor, na aula de processo penal, esclarece a um aluno que o Ministério Público, após ingressar com a ação penal, não poderá desistir dela conforme expressa a previsão do artigo 42 do CPP. O professor estava explicando ao aluno o princípio da indivisibilidade. Essa daqui a gente já sabe que não é. Indivisibilidade é o que ocorre com um dos réus do processo ou ocorre com todos os réus do processo. Isso aqui é um princípio de ação penal privada. Obrigatoriedade não é. Obrigatoriedade é aquele princípio que fala que a ação penal, quando hajam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, ela tem que ser proposta, sendo ação penal pública. A indisponibilidade vem a ser o nosso gabarito. Dispor de algo é como se você pudesse desistir dessa coisa. E a ação penal pública, já que os interesses dela são públicos, nós não podemos deles desistir. E por último, a intranscendência, nós sabemos que não é, porque esse é aquele que diz que nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado e ninguém pode ser processado, senão a pessoa apontada como autor do fato. Questão 2. Tício está sendo investigado pela prática do delito de roubo simples, tipificado no artigo 157, caput do Código Penal. Concluída a investigação, o delegado titular da 41ª Delegacia Policial envia os autos ao Ministério Público, a fim de que este tome as providências que entender cabíveis. O parquê, após a análise dos autos, decide pelo arquivamento do feito, por falta de provas de autoria. A vítima ingressou em juízo com uma ação penal privada subsidiária da pública, que foi rejeitada pelo juiz da causa, que no caso acima agiu erroneamente ou corretamente. Nós já sabemos que a ação penal privada subsidiária da pública tem como pressuposto principal que, quando eu entro com ela, é porque o MP não fez nada. O MP ficou inerte num crime de ação pública, ou seja, um crime no qual ele deveria ter agido. Mas como o MP decidiu pelo arquivamento do feito, eu não chamaria isso de inércia. Inércia é não fazer nada. Então nós já sabemos que o juiz agiu corretamente em rejeitar essa queixa subsidiária. Nós ficamos com a alternativa B e com a C. Ele agiu corretamente, pois a vítima não tem legitimidade para ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública. Está errado. É a própria vítima que tem essa legitimidade quando ele, no caso, veja que o Ministério Público ficou inerte, dentro do prazo legal não ofereceu denúncia, também não fez nada. Só resta a alternativa C, que diz que agiu corretamente, já que a lei processual não admite a ação penal privada subsidiária da pública nos casos em que o MP não se mantém inerte. Questão 3. Tendo como base o Instituto da Ação Penal, assinale a afirmativa correta. A. Na ação penal privada, vigora o princípio da oportunidade ou conveniência. Esse aqui é o nosso gabarito. A ação penal privada você entra se quiser, se tiver dinheiro, se tiver meios suficientes para isso. Então fica a seu critério, você que decide se você vai entrar com a ação penal. A ação penal privada, ela é diferente da ação penal pública nesse sentido, porque a ação penal pública é sempre obrigatória. B. A ação penal privada subsidiária da pública fere dispositivo constitucional que atribuiu ao Ministério Público o direito exclusivo de iniciar a ação pública. Primeiro que não é exclusivo, o artigo 129, inciso 1, fala de competência, digamos, atribuição privativa. Ele vai privativamente ingressar com a ação penal pública e não de forma exclusiva. C. E segundo, porque não fere dispositivo constitucional, não. A gente sabe que no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal, assegura o direito da vítima, havendo a inércia do Ministério Público, entrar com a ação penal privada subsidiária da pública. C. Como o Código Penal é silente no tocante à natureza da ação penal, no crime de lesão corporal culposa, verifica-se que referida infração será de ação penal pública incondicionada. Isso aqui até tinha acontecido até 95, mas com a lei de juizados, no artigo 88 da lei 9.099/95, surgiu a norma que disse que para as lesões corporais leves e culposas, a ação penal seria agora pública condicionada à representação. Até 95 existiu silêncio, no artigo 129.
Então, a ação penal era mesmo pública incondicionada. Mas com o advento da lei de juizados, isso daí mudou. D. A legitimidade para ajuizamento da queixa-crime na ação penal exclusivamente privada, ou propriamente dita, é unicamente do ofendido. A gente sabe que não. Se o ofendido morreu vier a ser declarado ausente por decisão judicial, o cônjuge, ascendente, descendente e o irmão, nesta ordem, artigos 31 e 36 do CPP, diz que eles poderão entrar no lugar da pessoa, no lugar do ofendido, nos casos em que a ação penal privada tenha sido iniciada e posteriormente o ofendido tenha falecido ou sido declarado ausente. 4. João e José, músicos da famosa banda NXY, se desentenderam por causa de uma namorada. João se descontrolou e partiu para cima de José, que é a nossa vítima, agredindo-o com socos e pontapés, vindo a ser separado da sua vítima por policiais militares que passavam no local e lhe deram voz de prisão em flagrante. O exame de corpo de delito revelou que 2 dedos da mão esquerda do guitarrista José foram quebrados e o braço direito luxado, ficando impossibilitado de tocar o seu instrumento por 40 dias. Já que ele ficou impossibilitado de praticar essa atividade habitual por mais de 30 dias, nos termos do artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal, nós já sabemos que essa lesão corporal é uma lesão corporal chamada lesão grave. Se encaixasse em alguma das hipóteses do parágrafo 2º, seria lesão corporal gravíssima. A lesão corporal que não é leve ou culposa vai sempre ser de ação penal pública incondicionada. O que quer dizer que aqui na alternativa 4, a única alternativa correta é a alternativa D, que diz que a ação penal, na hipótese, trata-se de crime de ação penal pública incondicionada. 5. Fernanda, durante uma discussão com seu marido Renato, levou vários socos e chutes. Inconformada com a agressão, dirigiu-se à delegacia de polícia mais próxima e narrou todo o ocorrido. Após a realização do exame de corpo de delito, foi constatada a prática de lesão corporal leve por parte de Renato. O delegado de polícia registrou a ocorrência e requereu as medidas cautelares constantes do artigo 23 da Lei 11.340/2006. Após alguns dias e com o objetivo de reconciliação com o marido, Fernanda foi novamente à delegacia de polícia, requerendo a cessação das investigações para que não fosse ajuizada a ação penal respectiva. Diante do caso narrado, de acordo com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, assinale a afirmativa correta. A. No âmbito da Lei Maria da Penha, nos crimes de lesão corporal leve, a ação penal é condicionada à representação. Em entendimento do STF, acompanhando a súmula 542 do STJ, nós sabemos que lesão corporal em uma situação de Lei Maria da Penha, ou seja, de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal vai ser ação penal pública incondicionada, tá, galera? Então, aqui, a gente não tem negócio de condicionada à representação, não. Nesse caso aqui, as outras lesões corporais fora do âmbito da Lei Maria da Penha, que sejam leves ou culposas, podem ser, sim, de ação penal pública condicionada à representação, de acordo com o artigo 88 da Lei de Juizados. B. No âmbito da Lei Maria da Penha, nos crimes de lesão corporal leve, a ação penal é pública incondicionada, sendo impossível interromper as investigações e obstar o prosseguimento da ação penal. Esse é o nosso gabarito, porque ele está de acordo tanto com a súmula 542 do STJ, quanto, se eu não me engano, com o artigo 41 da Lei Maria da Penha, que diz que as disposições da Lei de Juizados não se aplicam aos crimes cometidos dentro das hipóteses dessa lei, né? Das hipóteses de violência doméstica e familiar. C. No âmbito da Lei Maria da Penha, nos crimes de lesão leve, a ação penal é pública incondicionada, mas é possível a retratação da representação. Se é incondicionada, de que representação o item está falando? Ele próprio se contradiz. D. No âmbito da Lei Maria da Penha, nos crimes de lesão corporal leve, a ação penal é pública condicionada à representação. Também está errado, tá? Se fosse condicionada à representação, aí sim a gente poderia falar em retratação e que ela poderia retratar deste ou daquele outro modo, etc. Questão 6. Em determinada ação penal privada, na qual se apura a prática dos delitos de calúnia e difamação, a parte não apresenta, em alegações finais, pedido de condenação em relação ao delito de calúnia, fazendo-o tão somente em relação ao delito de difamação. Com relação ao caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Quando é que a gente vai reparar
que nesse caso aqui vai ser extinta a punibilidade do querelado, no caso, né? Querelado, a gente falou dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que são a decadência, a perempção, o perdão do ofendido e a renúncia, certo? Nesse caso aqui, nós vemos que o artigo 60, inciso 3, parte final foi o que aconteceu, que é quando o querelante, na hora de fazer as suas alegações finais, que é a última petição, a última manifestação antes da sentença, não pediu, como diz aqui no final, a condenação em relação a algum dos crimes. Em relação ao delito de calúnia, ocorreu perempção, certo? Então a alternativa A vai ser a nossa correta. Dizer que não ocorreu perempção está errado, porque teve aqui um caso específico que é igualzinho ao artigo 60, inciso 3. Não ocorreu perdão tácito e nem renúncia. Questão 7. Fábio, vítima de calúnia realizada por Renato e Abel, decide mover a ação penal privada em face de ambos. Após o ajuizamento da ação, os autos são encaminhados ao Ministério Público, pois Fábio pretende desistir da ação penal privada, movida apenas em face de Renato, para prosseguir em face de Abel. Será que ele pode fazer isso? Nós vimos que dentro da ação penal privada há o princípio da indivisibilidade, que diz que o pau que dá em um tem que dar em outro. Ó. Não tem esse negócio de, não, eu vou processar só um dos autores do meu delito. Eu vou renunciar, deixar de processar só um deles, vou deixar o resto sendo processado. Eu vou perdoar só um e não vou perdoar os outros. Isso não existe. O que vai para um, vai para outro, porque a ação penal privada não pode ser utilizada com o propósito de vingança, tá? Então aqui a gente vai colocar o seguinte: quer entrar com a ação penal? Tudo bem, mas você vai entrar com a ação penal em relação a todas as pessoas, porque a ação penal vai ser para punir o crime e não necessariamente um ou outro autor que você não goste. Então vamos lá. A ação penal privada é divisível, errado. Divisível é a ação penal pública, que o MP pode denunciar não todos os indiciados e depois adicionar. Isso daí pode para a ação penal pública, para a privada não. A ação penal privada é indivisível, tudo bem. Logo, Fábio não poderá desistir da ação penal apenas em face de Renato. A B vai ser o nosso gabarito. C. A ação penal privada é obrigatória. Falso. A ação penal pública é obrigatória. A ação penal privada segue o princípio da oportunidade e da conveniência. Certo? Ok. A ação penal privada é indisponível. Indisponível é a ação penal pública, da qual não se pode desistir. Mas aqui na ação penal privada, eu tenho o perdão, que é um modo de eu desistir, e eu tenho também a perempção, que é um modo de eu desistir, entre aspas, porque eu fui um pouquinho negligente. Então, parece que eu não estou com muita vontade de fazer esse processo funcionar. Questão 8. Carlos foi indiciado pela prática de um crime de lesão corporal grave, que teria como vítima Jorge. Após o prazo de 30 dias, a autoridade policial elaborou relatório conclusivo e encaminhou o procedimento para o Ministério Público. O promotor com atribuição concluiu que não existiam indícios de autoria e materialidade, razão pela qual requereu o arquivamento. Lembrando que ele requereu o arquivamento porque isso daqui é pré-pacote anticrime, né? Então, antes a gente seguir aquele rito antigo da outra redação do artigo 28. Então, aqui, antiga redação do artigo 28 do CPP. Anotem aí. Inconformado com a manifestação, Jorge contratou advogado e propôs ação penal privada subsidiária da pública. Nesse caso, é correto afirmar que caso a queixa seja recebida, o Ministério Público não poderá aditá-la ou interpor recurso no curso do processo. No artigo 29 do CPP, que disciplina a ação penal privada subsidiária da pública, diz que o Ministério Público vai atuar podendo aditar a queixa, repudiar a queixa inteira e oferecer uma denúncia substitutiva, propor meios de prova, interpor recurso. Tanto que até se o cara for negligente, ele pode pegar de volta a ação como parte principal. Então tá errado a alternativa A. B. Caso a queixa seja recebida, havendo negligência do querelante, deverá ser reconhecida a perempção. Falso. A perempção não ocorre nos crimes em que se procede mediante denúncia. O artigo 60 caput do CPP diz que ela só ocorre nos crimes em que só se procede mediante queixa. Se era um crime de ação penal pública, se procede mediante denúncia e não mediante queixa, certo? Então lembrem-se que o artigo 60 não vale para a ação penal privada subsidiária.
subsidiária. Vale para a privada exclusiva e para a privada personalíssima. C. A queixa proposta deve ser rejeitada pelo magistrado, pois não houve inércia do MP. Tranquilo aqui. A alternativa C é o nosso gabarito, de acordo até com a questão 2 que a gente resolveu antes. É a mesma temática. O pressuposto principal da ação penal privada subsidiária é que o Ministério Público tenha ficado inerte em um crime de ação penal pública. O que é a inércia? É deixar passar o prazo que ele tem e não fazer nada. D. A queixa proposta deve ser rejeitada pelo magistrado, tendo em vista que o Instituto da Ação Penal Privada Subsidiária da Pública não foi recepcionado pela Constituição Federal. Tanto foi recepcionado como o artigo 5º, no inciso 59, vocês viram meu sofrimento para achar esse inciso, eu vou ficar falando direto agora. O artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal, fala exatamente sobre o direito à ação penal privada subsidiária da pública para o ofendido que observou que o Ministério Público não está cumprindo o seu papel, certo? Então, já que a gente tem isso assegurado na Constituição, não tem como dizer que ele não foi recepcionado, tá? 9. Silva foi vítima de um crime de ameaça por meio de uma ligação telefônica realizada em 2 de janeiro de 2016. Buscando identificar o autor, já que nenhum membro da sua família tinha tal informação, requereu de imediato, junto à companhia telefônica, o número de origem da ligação, vindo a descobrir no dia 3 de julho de 2016 que a linha utilizada era de propriedade do ex-namorado da sua filha, Carlos, razão pela qual foi até a residência deste, onde houve a confissão da prática do crime. Quando ia ao Ministério Público, na companhia de Marta, sua esposa, para oferecer representação, Silva sofreu um infarto e veio a falecer. Marta, no dia seguinte, afirmou oralmente perante o promotor de justiça que tinha interesse em representar em face do autor do fato, assim como seu falecido marido. Então, de acordo com o artigo 39 do Código de Processo Penal, essa representação aqui foi válida, tranquilinha, tudo certo. Diante do apelo da sua filha, Marta retorna ao Ministério Público no dia 6 de julho de 2016 e diz que não tem mais interesse na representação. Ainda assim, considerando que a ação penal é pública condicionada, o promotor de justiça ofereceu denúncia no dia 7 de julho de 2016, um dia depois dela ir lá dizer que não queria mais, em face de Carlos pela prática do crime de ameaça. Considerando a situação narrada, o advogado de Carlos, em resposta à acusação, deverá alegar que ocorreu decadência, pois passaram mais de 6 meses desde a data dos fatos? Não. A decadência ocorreria se passassem mais 6 meses desde a data do conhecimento da autoria e não do dia em que o fato ocorreu, tá certo? Lembra aqui do artigo 38 do Código de Processo Penal que fala sobre a decadência. A representação não foi válida, pois não foi realizada pelo ofendido, mas só pode, o ofendido morreu. Então, se por causa disso não é válida, então não vale de nada a manifestação de vontade que ele fez antes de morrer, né? C. Ocorreu retratação válida do direito de representação. Correto. O artigo 25 do CPP diz que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Elas foram no dia 6 e a denúncia foi oferecida só dia 7. Então, elas conseguiram fazer isso a tempo de valer para os termos do artigo 25 do CPP. E na D, dizendo que a representação não foi válida, depois foi realizada oralmente, vale, é doido. Sai daí, né? Porque a representação a gente sabe, o artigo 39 é claríssimo, dizendo que ela pode ser escrita, pode ser oral, pode ser para o juiz, pode ser para o MP, pode ser para o delegado, pode ter ali tudo organizadinho com como aconteceu o crime, ou pode ser acompanhada de um inquérito policial onde a própria autoridade policial, colhendo os depoimentos, ela mesma já foi juntando as peças do que foi aconteceu, depoimento da vítima pode servir como termo de representação, não precisa de formalidade, não tem uma solenidade específica. Então, esse negócio de dizer que não valeu só porque foi oral, amado, oral é tudo de bom. No dia 31 de dezembro de 2015, Leandro encontra em uma boate Luciana, com quem já mantiveram uma relação íntima de afeto, na companhia de 2 amigas, Carla e Regina. Já alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica, Leandro, com os ciúmes de Luciana, inicia com esta uma discussão e desfere socos em sua face. Um adicional aqui que eu quero fazer para vocês. Não é porque o relacionamento terminou que esses socos aqui que ele deu não fazem parte do rito da Lei Maria da Penha, tá? É importante dizer que mesmo que eles tenham apartado, se a agressão, se a violência aconteceu por causa do relacionamento
julgamento pretérito, então se configura a Lei Maria da Penha, mesmo que eles já tenham terminado, certo? O importante é que tenha sido em razão da relação íntima de afeto que eles tinham antes. Carla e Regina vêm em defesa da amiga, mas descontrolado, Leandro também agride as amigas, causando lesões corporais leves nas três. Diante da confusão, Leandro e Luciana são encaminhados a uma delegacia, enquanto as demais vítimas decidem ir para suas casas. Após exame de corpo de delito confirmando as lesões leves, Luciana é ouvida e afirma expressamente que não tem interesse em ver Leandro responsabilizado criminalmente. A súmula 542 do STJ diz que essa declaração dela aqui não adianta muita coisa não, porque a ação penal vai ser pública e incondicionada, no caso de lesão pela Lei Maria da Penha, lembrando que foi o caso ocorrido com ela. As duas outras amigas é que não foram Maria da Penha, porque não tinha relação íntima de afeto para motivar as agressões. Em relação às demais lesadas, não tiveram interesse em ser ouvidas em momento algum das investigações, mas as testemunhas confirmaram as agressões. Diante disso, o Ministério Público, em 5 de julho de 2016, oferece denúncia em face de Leandro, imputando-lhe a prática de 3 crimes de lesão corporal leve. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Leandro não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação a nenhum dos 3 crimes. Olha, ele pode pedir da Carla e da Regina, porque como no caso delas foram lesões corporais leves, fora do rito da Lei Maria da Penha, segue a regra do artigo 88 da Lei 9.099/95, tranquilo? Então aqui vai ser a ação penal pública condicionada à representação, e como elas duas aqui, a Carla e a Regina, não representaram, não poderia ter essas duas imputações aqui de lesão leve. A lesão corporal da Luciana pode prevalecer, porque, enfim, ela não pode existir. Mas dessas duas aqui, ele pode pleitear a rejeição. B. Não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado... Poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana. Errado, essa é a única que não pode, mas não quanto aos delitos praticados contra Carla e Regina. Não. C. Poderá buscar a rejeição da denúncia em relação aos 3 crimes. Errado, porque a Luciana, olha aqui, a Luciana vai haver ação penal em relação ao crime praticado contra ela sempre, porque Maria da Penha, ação penal pública incondicionada. E D. Não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana, mas poderá pleitear a imediata rejeição quanto aos delitos praticados contra Carla e Regina. D. Correta, gabarito, portanto. 11. Lívia, insatisfeita com o fim do relacionamento amoroso com Pedro, vai até a casa deste na companhia da amiga Carla e ambas começam a quebrar todos os porta-retratos da residência nos quais estavam expostas fotos da nova namorada de Pedro. Quando descobre os fatos, Pedro procura um advogado que esclarece a natureza privada da ação criminal pela prática do crime de dano. Diante disso, Pedro opta por propor queixa-crime em face de Carla pela prática do crime de dano, já que nunca mantiveram boa relação e ele tinha conhecimento de que ela era reincidente. Mas quanto a Lívia, liga para ela e diz que não vai fazer nada, pedindo apenas que o fato não se repita. Apesar da decisão de Pedro, Lívia fica preocupada quanto à possibilidade de ele mudar de opinião, razão pela qual contrata um advogado junto com Carla para consultoria jurídica. Considerando apenas as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que ocorreu. Eu falei para vocês que quando numa queixa-crime eu deixo de colocar o nome de todos, são 2 pessoas, eu tenho que colocar aqui 1, 2, como querelados, todas as pessoas apontadas como autores, coautores, partícipes do crime. Tranquilo? Se eu deixar alguém de fora, professora, se tal hora eu disser, não, eu quero deixar essa pessoa aqui de fora, eu quero deixar a pessoa 2 aqui de fora e vou oferecer só contra a pessoa 1. Eu posso fazer isso? Em ação penal privada não pode. Princípio da indivisibilidade. Quando uma pessoa, antes do processo começar, resolve que vai deixar alguém de fora, o que acontece? Um ato unilateral e pré-processual no qual ele faz isso. Isso daqui é uma renúncia. Então, só pode ser a alternativa A ou a B. A renúncia em relação à Lívia, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida em relação a Carla. Vamos lá. A Lívia foi a pessoa que ele deixou de fora, né? Se a Lívia foi a pessoa que ele deixou de fora, então a alternativa A está correta.
renúncia em relação à Lívia, que ele deixou ela de fora aqui, ó, ela é como se fosse a pessoa 2. E quando a renúncia acontece com um dos querelados, a todos se estende. Então, a Carla também não pode ser processada. A B diz que a renúncia em relação à Lívia faz com que a queixa-crime deva ser recebida só em relação à Carla. Está errado. Se não processa, se deixa alguém de fora, deixa todo mundo de fora. Certo? 12. Tiago, funcionário público, foi vítima de crime de difamação em razão das suas funções. Após Tiago narrar os fatos em sede policial e demonstrar interesse em ver o autor do fato responsabilizado, é instaurado inquérito policial para investigar a notícia de